Gente, você sabe muito bem que história é muito importante. E por isso, sempre há alguma polêmica envolvendo a história. E no BBB, há poucos dias ocorreu uma fala extremamente polêmica de uma participante sobre a escravidão dos negros no Brasil. Vamos aqui analisar o porquê do que ela defendeu, dessa participante defendeu, está errado. E por que será que os negros, os africanos, foram escravizados no Brasil? Eu sou o professor de História Raul Cosentino, o historiofílico. E vamos aqui ver a fala da Natália, algo que impressiona, uma fala que impressiona porque ela romantiza, querendo ou não, a escravidão em pleno século XXI que nós vivemos, além de conter erros históricos. Ela está errada, não somente romantizou a escravidão, ela errou historicamente e feio. É a fala da Natália que causou tanta polêmica. Ela fala: sou preta. Realmente tem a história de que a gente, né, veio e viemos como os escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá para fazer aquilo, não conseguiria, entendeu? Pessoal, vamos falar por partes aqui sobre a fala dela, que tem vários erros históricos. Vamos aqui aprender história. Primeiro, ela fala, justifica a escravidão dos africanos dizendo que eles eram mais fortes, eficientes, como se eles trabalhassem mais. E que outras pessoas, se fossem submetidas a esses trabalhos, não aguentariam. Eu quero falar uma coisa primeiro. Os africanos vieram para cá, para o Brasil, não foi porque quiseram. Eles foram escravizados. Aí, muitos deles morreram no trajeto, eles tiveram uma vida de sofrimento, separados muitas vezes dos seus familiares, das suas esposas, dos seus maridos, dos seus filhos. E eles não eram mais fortes do que as outras pessoas. Eles não eram melhores para esse trabalho agrícola do que os outros. Por que eles vieram para o Brasil? Era porque existiam duas opções de mão de obra no Brasil. Lembre-se que nas primeiras décadas do século XVI, nosso início da nossa escravidão, colonização no Brasil, os principais escravizados eram os índios. Os índios, eles eram escravizados, só que por que se trocou com o tempo a escravidão dos índios, dos indígenas, pela dos negros? A resposta é bem simples. Bem, existia a escravidão do negro trazia muito lucro à metrópole e aos comerciantes portugueses. Por quê? Eles compravam da África de feitorias, de chefes de alguns impérios africanos e traziam para o Brasil. Se gerava muito dinheiro com a venda de escravos africanos. E tem uma questão: os escravos africanos, quando vieram para cá, eles não falavam a mesma língua. Muitas vezes, pessoas de uma etnia X, que era inimiga da outra etnia, iam juntas, estavam no mesmo cativeiro. E às vezes não falavam nem a mesma língua. Ou seja, era muito mais difícil para os africanos se rebelarem, os que vinham diretamente para o Brasil, se rebelarem contra a escravidão em que eles sofriam, em comparação com os indígenas. Por quê? Os indígenas, geralmente, eles tinham mais, digamos assim, os tupis, diferentes etnias, elas eram escravizadas em uma região, que elas tinham um certo presença em determinadas regiões. Isso fazia com que tinham pessoas que se articulavam melhor no cativeiro para escapar. E tem uma questão: os africanos vieram para o Brasil não sabendo nada de geografia daqui. Se eles fugissem das senzalas, no máximo eles iriam para algum lugar fugindo aqui no Brasil, mas eles não tinham como fugir de verdade. Eles não poderiam fugir, tanto que eles fugiam e eram capturados depois, a mando dos capatazes dos senhores de engenho. Ao contrário disso, os indígenas, eles sabiam o terreno, eles conheciam muitas vezes a geografia de onde eles estavam escravizados e podiam retornar para a sua tribo. Ou seja, existia tanto um motivo econômico, que era a escravidão africana trazer mais dinheiro, mas também que os indígenas, eles tinham mais condições de escapar do cativeiro, somente os que eram primeira vez escravizados, do que os africanos, que quando chegavam aqui no Brasil, muitas vezes eles estavam com seus inimigos, não falam a mesma língua, que vieram de várias etnias da África. Isso é um dos motivos
são os motivos principais para que houvesse a troca da escravidão indígena pela africana durante o período colonial brasileiro. Além disso, teve um outro motivo. Você sabe muito bem que os indígenas eles morreram em grande quantidade por doenças. Apesar de terem populações grandes no Brasil, não eram tão grandes assim, convenhamos. Ou seja, eles começaram a perder população. Enquanto isso, na África, sempre se tinha, devido às guerras, um comércio de escravos. Ou seja, com o tempo foi tornou mais difícil se escravizar indígenas, enquanto se continuava a oferta da mão de obra escrava africana. E é por isso que a fala da Natália, do BBB, é errada historicamente, e ela romantiza uma parte sombria do nosso passado, que a escravidão causou muitos problemas atuais. Você pode muito bem ver isso no meu vídeo sobre a importância do dia 13 de maio, que está aparecendo aqui na tela. Pessoal, até a próxima!